Olá pessoal, hoje eu vou contar para vocês a história dessas três medalhas aqui, ó. Chicago 2019, Tóquio 2020, Sevilha 2020. Tem muita experiência bacana aqui, fica comigo. Hoje vai ser uma aulinha diferente, na verdade não vai ser uma aula, vai ser um bate-papo. Eu vou contar para vocês a história dessas provas, muita experiência que eu passei e talvez dividir com vocês possa servir de inspiração, tentar acertar no que eu acertei, não errar o que eu errei. Então fica comigo até o final, o vídeo tá bem bacana, tá certo? Eu sou Valdir Braga, este é o canal Corrida e Performance. Bora para essa história? Então a história começa com Chicago 2019, foi em outubro de 2019. Chicago eu fiz o meu RP, que permanece até hoje, 2 horas 45 e 5 segundos. E aí foi um período bem bacana, 2019, eu morava sozinho, me dedicava basicamente à corrida, trabalhava, obviamente, sempre trabalhei, mas período da manhã e final do dia era dedicado exclusivamente para a corrida. Então eu fazia meu treino de manhã, ia trabalhar, chegava no final do dia, ia para fisioterapia, ia fazer fortalecimento. Eu estava focado. Chicago foi a minha quinta maratona, né? Eu já tinha feito Porto Alegre, já tinha feito Berlim, Nova York, Boston. Então veio Chicago e eu vinha baixando meus tempos. E Chicago foi aquele avanço, foi um RP de 11 minutos. Eu fiz 2 horas e 45, tava voando. Nessa época, eu treinava só uma vez por dia. E aí surgiu a possibilidade, depois de Chicago, de fazer a maratona de Tóquio, Tóquio 2020, a fatídica Tóquio 2020. E aí eu comecei a treinar, comecei a me dedicar, comecei a aumentar volume. Para vocês terem uma ideia, para Chicago, para fazer 2 horas e 45, eu fazia entre 80 e 90 quilômetros por semana. Não era aquele volume absurdo. Fazia treino de qualidade 2 vezes por semana, então foi um ciclo bem peculiar, mas que deu muito resultado. E eu vinha de uma constância de 3 anos treinando sem parar. E aí o que aconteceu? Veio a possibilidade de fazer Tóquio, eu comecei a treinar, e aí eu pensei, cara, Tóquio, agora eu acho que dá para tentar 2 horas e 40. Se eu baixei 11 minutos de Boston, que eu tinha feito 2 horas e 52, para Chicago 2 horas e 45, o que é que eu posso mexer agora? Claro que vai ficando cada vez mais difícil. Quanto mais você melhora o seu tempo, mais fica difícil para você melhorar. Mas eu pensei, bom, vamos ver o que eu posso mexer aqui nesse tabuleiro para melhorar. Foi aí então que eu comecei a namorar com volumes acima de 100 quilômetros. Então eu pensei, agora uma maneira de eu conseguir baixar ainda mais esse tempo é aumentando o meu volume. E aí eu comecei a inserir 2 sessões de treino por dia. Então eu comecei a inserir primeiro uma vez por semana, depois 2 vezes por semana, até o ponto que eu estava correndo 2 vezes no dia, 3 a 4 vezes por semana, isso mesmo. E treinava 6 dias na semana. Eu nunca gostei de treinar todo dia. Quem me conhece sabe que eu defendo um dia off, independente de quantas vezes você treina no dia. Um dia tem que ser off, de preferência o dia antes do longão. E aí pronto, e aí comecei esse ciclo, e aí o milagre foi acontecendo. Quando eu aumentei meu volume com um treino leve, corria, por exemplo, 16 km de manhã, 10 km à tarde. Só para vocês terem uma ideia, a maratona de Tóquio seria no iniciozinho de março. Eu comecei a treinar para ela em novembro, porque eu fiz a maratona de Chicago em outubro. Novembro eu comecei esse ciclo, então seria novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, 4 meses de ciclo. Na semana entre o Natal e Ano Novo foi a minha semana de maior volume. Nessa semana eu fiz 165 quilômetros na mesma semana. Eu fechei o mês de dezembro com quase 600 quilômetros rodados, foram 545 quilômetros no mês de dezembro de 2019. Então eu estava voando, já estava correndo assim num pace 4 já era leve. O coração estava ali em Z3, no máximo podia namorar um pouquinho com o Z4, mas estava ali Z3. Aí eu falei, caramba, tá tudo encaixado, tá tudo certinho, Tóquio vai ser show. E aí o que aconteceu? Nesse período, no dia 6 de dezembro de 2020, antes de história de pandemia de tudo, no dia 6 de dezembro de 2020, eu ia fazendo um longão, bem tranquilo, um longão de 30 quilômetros, como eu falei para vocês, rodando num pace 4, sem fazer força, era um longão quase que de manutenção. E aí eu fui passar por onde ficam as assessorias na orla de João Pessoa, e João Pessoa, a orla, para quem não conhece, ela é dividida, tem um pedaço para quem pedala, um pedaço para quem corre. E aí as assessorias se aglomeraram
numa região em João Pessoa chamado Busto de Tamandaré, que é onde se concentra o maior número de pessoas, onde tem o Eu Amo Jampa e etc. Eu Amo João Pessoa. E aí o que aconteceu? Quando eu vinha correndo, um ciclista passou para o lado dos corredores, eu fiquei em cima da borda que dividia corredor e ciclista e bum! O cara me deu uma porrada. Na época eu estava pesando 57 quilos. O cara devia pesar uns 90 vindo de bike, assim, voando. Imagina só o que aconteceu. O cara me jogou para um lado, do outro lado da rua. Quando eu fui caindo, eu já via o sangue jorrando do meu nariz. E eu bati lá no chão. O chão ficou todo ensanguentado, rompeu um vaso dentro do meu nariz. Levei uma pancada muito forte na coxa. E eu falei, caramba, olha só, eu tava me preparando para fazer sub 2 horas e 40 em Tóquio. E aí tomei essa pancada. Cara, eu fui pro hospital, cheguei lá no hospital, demorei pra caramba para ser atendido, num hospital particular. Já com hipotermia pós-treino, perdendo sangue. Mas, resumo, fizeram um raio-x, não tinha quebrado nada, graças a Deus, foi só esse vaso no nariz que tinha estourado e a pancada na coxa. Para não perder o ciclo, depois de ter passado por esse acidente todo, 5 dias depois eu já estava correndo, já estava fazendo 16 quilômetros de novo, naquela vibe, tenho que treinar, tenho que treinar. Nesse período eu tive rabdomiólise, não sei se por causa da pancada, por conta do excesso de treino, somatório das duas coisas muito provavelmente. Para quem não sabe o que é rabdomiólise, tem um vídeo bem interessante aqui no canal, muito esclarecedor, que é quando você começa a perder pigmentos, geralmente mioglobina, um pigmento que tem dentro da fibra muscular, e começa a sair no xixi. Então seu xixi, meu amigo, fica com cor de Coca-Cola. É como se você estivesse perdendo sangue na urina. E eu fiquei assim uns 15 dias com essa rabdomiólise, treinava um pouquinho mais forte, ia fazer xixi, era aquela Coca-Cola que saía na minha urina. E aí eu consegui me estruturar, consegui me recuperar. Esse fatídico mês de janeiro de 2020 acabou, entramos em fevereiro de 2020. E aí imaginem só o que aconteceu, vocês já sabem, né? Quando menos se esperava, tudo pronto para a Maratona de Tóquio, faltando ali 3 semanas para a Maratona de Tóquio, pum! Covid. Começam a surgir os primeiros casos de Covid lá na China, pau, o que o Japão fez? Maratona cancelada. Cara, imagina só! Vinha num ciclo de treinamento bem bacana, tudo encaixado, voando, na melhor das melhores da minha forma. Suplementação ok, hidratação ok, alimentação ok, sono ok, eu registrava o meu sono. Tinha um aplicativo que registrava a variabilidade da minha frequência cardíaca para me mostrar o nível de estresse que eu estava. Tava tudo certinho, tudo encaixado para fazer uma excelente prova. Pum! Maratona cancelada. E aí o que aconteceu? Eu tinha acabado de fazer um longão de 25 quilômetros. Cheguei em casa, maratona cancelada. Aí eu no desespero falei, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí conversando com uma amiga minha, Clarice falou assim, Valdir, olha só, tem uns amigos meus que estão indo para Sevilha. E aí a maratona de Sevilha está confirmada, vai acontecer. Aí eu falei, caramba, e agora? Tóquio já não vai rolar. Esse esforço todo para nada. É melhor tentar fazer a maratona de Sevilha. E ainda vindo de uma pancada na coxa, de uma recuperação de um acidente. Falei, bom, vou fazer. Pum, fui bater em Sevilha, fiz a inscrição na mesma semana, cheguei lá, ainda bem que tinha inscrição de última hora para a Maratona de Sevilha, não é uma maratona tão disputada assim, uma maratona toda planinha, uma cidade bem bacana. Pronto, fui para Sevilha. E aí cheguei em Sevilha sem fazer polimento, porque o meu polimento ia começar para a Maratona de Tóquio. Então eu estava no auge do meu desgaste, mas falei, bora para Sevilha. O que aconteceu lá em Sevilha? Ritmo encaixou, fiz a prova bem direitinho, ainda saiu em 2 horas e 50 em Sevilha, com base em todo esse estresse, acidente, prova cancelada, pandemia, saiu em 2 horas e 50. A medalha tá aqui, ó. Sevilha 2020, 2 horas e 50. Depois de Sevilha, o que aconteceu? E a Maratona de Tóquio? Professor, como é que o senhor tem a medalha? Então, de Tóquio 2020, se você não foi para Tóquio. Eu só consegui fazer a prova de Tóquio 2020 em 2023. Esse ano eu consegui fazer. E aí, olha só que legal, a organização guardou a medalha de 2020. Então, já no ato da retirada do kit, você já pegava a sua medalha de 2020. E aí depois, obviamente, no final da prova, pegava a medalha de 2023. Eu tenho as duas. Eu tenho a medalha de Tóquio 2020 e tenho a medalha de Tóquio
2023. Ah, mas você não correu a prova e tem a medalha. Essa para mim tem um valor muito especial. Eu estava pronto para correr essa prova, para fazer o tempo da minha vida nessa prova. Não aconteceu, mas eu vou guardar com muito carinho porque foi muito aprendizado. E é isso que eu quero falar para vocês. Olha o tamanho do aprendizado. Cara, maratona é uma coisa muito imprevisível. Pode estar tudo certinho. Você pode estar fazendo, cuidando de todos os detalhes, sono, recuperação, as sessões de fisioterapia em dia, fortalecimento em dia. E pode vir uma fatalidade, como no caso eu fui atropelado por uma bicicleta. O cara podia ter me matado, podia ter, sabe, causado coisas muito piores. Felizmente foi um vaso no meu nariz, uma pancada na coxa. Mas, para vocês entenderem que a vida surpreende a gente de várias maneiras, a gente sempre tem que tentar tirar o melhor proveito disso. Então, ter feito 2 horas e 50 na Maratona de Sevilha, para mim foi fantástico, foi maravilhoso. Eu adorei fazer esse tempo lá. Foi ainda mais depois que veio a pandemia e bagunçou tudo e ninguém mais fazia prova, todo mundo trancado em casa. Para mim foi uma vitória, foi uma consagração de um ciclo bem feito. Não aconteceu em Tóquio, mas aconteceu em Sevilha. E aí, para vocês de mensagem é isso, tentem tirar o máximo de proveito e trabalhem a cabeça de vocês. Quantas pessoas lá na véspera da prova acontece uma lesão e aí perde a prova? Então a gente sempre tem que tentar tirar um melhor proveito e tentar tirar as lições dessa prova. Foram muitas lições. Entender que nem sempre tem que fazer um polimento perfeito. Eu não tive polimento e fui para Sevilha e fiz a maratona. Então às vezes a gente fica preso em alguns paradigmas que deixam a gente pirado. Meu Deus, será que eu estou treinando o suficiente? Será que eu estou fazendo um recovery suficiente? Será que eu estou dormindo bem e está atrapalhando? Será que eu faltei o treino do dia tal e isso agora vai acabar com a minha maratona? Não, não acaba. Se você tem consistência, se você vem treinando direitinho ao longo de meses, a maratona vai sair. Pode não ser a melhor maratona da sua vida, mas ela vai sair. Celebre a conquista, porque treinar para maratona é difícil, é uma dedicação e tem que ser um dia especial. Sevilha para mim foi um dia fantástico, estava 10 graus, ensolarada, foi maravilhosa. Eu gostei muito, curti muito a prova. E fiquei muito agradecido por tudo que aconteceu depois. E você? Deixa para mim nos comentários. Tem aquela prova que foi especial para você? Fala só o nome da prova. Ah, a minha foi Porto Alegre. A minha foi São Paulo. A minha foi Berlim. A minha foi a maratona de Istambul. A minha foi a maratona do Sol da Meia-Noite. Fala para mim qual foi a sua prova especial. Deixa para mim aqui nos comentários. Bom, pessoal, esse foi o nosso bate-papo. Só contar um pouquinho de experiência, dividir experiência também é importante. Estava mega preparado para fazer meu mega RP, não saiu e às vezes não sai e a gente tem que aprender, tá bom? Espero que tenham gostado, fica com Deus, aguardo vocês com todo o carinho do mundo no nosso próximo vídeo.